Como sabem, e neste slide é perfeitamente possível analisar este fenómeno, a audição humana é limitada. Não conseguimos ouvir sons abaixo dos 20 Hz, bem como os sons de frequência muito elevada acima dos 20.000 Hz. Se repararem neste diagrama, os sons de muito baixa frequência são muito frequentes na auscultação cardíaca. Reparem na estenose mitral, o dado da estenose mitral, mais simples ainda, os galopes, terceiro som, quarto som, primeiro e o segundo som, estão muito perto da área dos infrassons. Aliás, como está dito nesta nossa página, assim percebe-se que a auscultação cardíaca necessita de condições especiais para que se possa efetuar de forma eficaz. Ou seja, muita concentração do médico, silêncio ambiental, boa adaptação das olivas do estetoscópio ao canal auditivo, usar um bom estetoscópio, só assim poderemos de facto analisar bem os fenómenos auditivos que constituem a auscultação cardíaca. Podemos desde já fazer um pequeno desafio. Coloquem os vossos earphones e façam esse teste. Verem se são capazes de ouvir com clareza um som de alta frequência. Um som de média frequência. Agora reparem na maior dificuldade. E um som de baixa frequência. Se conseguiram ouvir os três sons, estão de parabéns. Os sons cardíacos, o primeiro e o segundo som, representam o som que as válvulas fazem quando fecham. O primeiro som corresponde ao encerramento da válvula mitral e da válvula tricúspide, e o segundo som corresponde ao encerramento da válvula aórtica e da válvula pulmonar. É isto que podemos ver agora muito bem aqui neste diagrama. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Entre o primeiro e o segundo som temos a sístole. Entre o segundo e o primeiro temos a diástole. Ora, como a diástole é mais longa do que a sístole, significa que o reconhecimento dos sons é muito fácil quando o ritmo cardíaco não é muito elevado. Ou seja, a seguir a um longo silêncio, temos o primeiro som. Ora, reparem. Tum, tá, diástole. 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 Tum, tá. Primeiro, segundo. S1, S2. S1, S2. Vamos agora, nesta nossa página, ouvir um terceiro som. O terceiro som, na maior parte dos casos, nos indivíduos novos e até em adultos desportistas, é muito frequente. É conforme viram um som de baixa frequência e, como tal, deve ouvir-se com a campânula do estetoscópio. Na maioria dos casos, tem origem no ventrículo esquerdo, logo, a área eletiva para se ouvir o terceiro som deve ser a área do impulso máximo, choque da ponta, campânula, aplicado suavemente e em decúbito lateral esquerdo. Neste diagrama vamos ver o primeiro som, o segundo e depois um terceiro som. Repararam? Terceiro som, terceiro som, terceiro som, terceiro som, terceiro som, desapareceu, 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 depois retorna. Auscultar implica saber usar uma metodologia complexa e muito treino. Por isso, decidimos usar um modelo que permite simular a maioria das atitudes necessárias, isto é, saber localizar os sons, colocar o doente na posição apropriada, de decúbito lateral esquerdo, de pé, comparar o som em vários focos, de forma a podermos caracterizar a natureza dos sons e a origem dos sopros. É isso que vamos começar agora
a fazer, usando e dando algumas instruções acerca deste nosso modelo. Neste modelo, nós podemos simular se estamos a auscultar no foco pulmonar, como neste caso, na posição de deitado, e depois com os nossos earphones concentrarmos e ver, por exemplo, se ouvimos os dois componentes do segundo som, se existe desdobramento. Podemos comparar, por exemplo, o segundo som no foco aórtico e no foco pulmonar, de forma a isolarmos bem o componente aórtico do segundo som, chamado A2, e depois voltar ao foco pulmonar para localizarmos com rigor o P2. Uma vez mais, no fundo os sons respiratórios, quase que se ouve só e muito tenuemente o segundo som, o componente aórtico, nesta zona. No foco pulmonar ouvimos de vez em quando dois componentes, o A2P2. Este assunto vai ser tratado posteriormente. Vamos continuar. Vamos começar com o primeiro caso da nossa coleção de exercícios. A ideia é, mais tarde, podermos fazer o exercício de responder a todas estas perguntas, dizendo a nossa opinião acerca do primeiro som, se está diminuído, se está desdobrado, se está normal, se está ausente, se está aumentado. Do segundo som, se está diminuído, se está ausente, se está desdobrado, se é normal, se está aumentado, se tem desdobramento fixo. Do terceiro som, do quarto som, se existe ou não atritos, presente ou ausente, se há algum clique, e se o clique é mesosistólico, se existe um sopro sistólico, um sopro diastólico, um sopro contínuo, e fazer um comentário. Portanto, o nosso exercício é auscultar este doente. Vamos começar por caracterizar o primeiro som, conforme vimos, na área de impulso máximo, onde se deve ouvir melhor ainda o componente mitral, e depois na área tricúspide, ou no foco tricúspide, onde se deve ouvir melhor o componente tricúspide. Caracterizar o primeiro som, depois caracterizar o segundo som no foco pulmonar, no foco aórtico e, eventualmente, imediatamente abaixo do foco pulmonar, no foco dero. Caracterizar o segundo som nos focos da base, caracterizar o primeiro som no foco mitral e no foco tricúspide. Eventualmente depois, em decúbito lateral esquerdo, tentar caracterizar uma vez mais o primeiro som e prestar a nossa atenção aos tais sons de baixa frequência para ver se conseguimos identificar algum S3. Como viram no exemplo anterior, ouvíamos um S3 intermitente. Neste primeiro exemplo, vamos começar por caracterizar o primeiro som no foco mitral, no foco tricúspide, em decúbito lateral esquerdo, e depois o segundo som no foco pulmonar, no foco aórtico e no foco acessório, na posição de deitado. Foco mitral. S1, S2. Primeiro som e segundo som bem individualizados, sem S3, sem nenhum sopro, alguns ruídos. Foco tricúspide. Muito ruído, dificilmente se consegue individualizar o primeiro ou o segundo som, portanto não acresce nenhuma informação à informação anterior. Decúbito lateral esquerdo. Foco mitral.
primeiro e segundo som bem individualizados, sem terceiro som, algum ruído. Vamos agora caracterizar o segundo som no foco pulmonar. Muito ruído. Primeiro som, segundo som. Segundo som bem individualizado, intenso, não ouço desdobramento A2P2. Vamos agora tentar ouvir o componente aórtico, dado que no foco aórtico normalmente só se ouve o componente A2 e não se ouve o P2. Poderemos até comparar o segundo som entre neste foco e neste foco. Foco aórtico. Ouve-se com muita dificuldade, não acrescenta, portanto, informação. Voltamos então ao foco pulmonar. Segundo som. Primeiro som quase que não se ouve. E agora vamos analisar o segundo som no foco pulmonar na posição de sentado. Muito ruído, nada de novo. Portanto, resumindo, nesta auscultação poderíamos dizer que o primeiro som é normal, o segundo som é normal, não apresenta desdobramento, não existe S3, não se ouve S4, não há atritos, não há cliques, não há sopros. Vamos começar por caracterizar o primeiro som no foco mitral, no foco tricúspide, em decúbito lateral esquerdo e depois o segundo som no foco pulmonar, no foco aórtico e no foco acessório na posição de deitado. Foco mitral. S1, S2. Primeiro som e segundo som bem individualizados, sem S3, sem nenhum sopro, alguns ruídos. Foco tricúspide. Muito ruído, dificilmente se consegue individualizar o primeiro ou o segundo som, portanto não acresce nenhuma informação à informação anterior. Decúbito lateral esquerdo. Foco mitral. Primeiro e segundo som bem individualizados, sem terceiro som, algum ruído. Vamos agora caracterizar o segundo som no foco pulmonar. Muito ruído. Primeiro som, segundo som. Segundo som bem individualizado, intenso, não ouço desdobramento A2P2. Vamos agora tentar ouvir o componente aórtico, dado que no foco aórtico normalmente só se ouve
o componente A2 e não se ouve o P2. Poderemos até comparar o segundo som entre neste foco e neste foco. Foco aórtico. Ouve-se com muita dificuldade, não acrescenta, portanto, informação. Voltamos então ao foco pulmonar. Segundo som. O primeiro som quase que não se ouve. E agora vamos analisar o segundo som no foco pulmonar na posição de sentado. Muito ruído, nada de novo. Portanto, resumindo, nesta auscultação poderíamos dizer que o primeiro som é normal, o segundo som é normal, não apresenta desdobramento, não existe S3, não se ouve S4, não há atritos, não há cliques, não há sopros. Neste novo caso, vamos repetir o exercício que fizemos anteriormente. Caracterizar o primeiro som, caracterizar o segundo som e ouvir se existe algum S3 em decúbito lateral esquerdo. Área da ponta. Ouve-se muito bem o primeiro e o segundo som. Algum ruído e não existem extrações nem nenhum sopro. Foco tricúspide. Primeiro e segundo som normais. Decúbito lateral esquerdo para procurarmos um S3. Os sons são mais intensos. Ouvem-se alguns ruídos abdominais e ouvimos um som que parece um atrito e que resulta apenas, é um artefacto, da aderência da membrana à pele do doente. Nestas alturas o que temos que fazer é um pouco mais de pressão na campana para eliminar este ruído. Vamos agora caracterizar o segundo som, foco pulmonar, posição de deitado. Ouve-se muito bem a respiração, no fundo, o segundo som, o primeiro som, o segundo som bem individualizado, e se estiverem com muita atenção, eu vou sinalizá-lo, o segundo som, por vezes, desdobra, afastando-se nitidamente o componente A2 e P2. Portanto, é um caso fisiológico, um caso normal, com desdobramento fisiológico do segundo som. Vamos concentrar. Atenção. Se estivermos muito concentrados, podemos eventualmente dizer que ouvimos sempre os dois componentes, A2 e P2, e se essa dúvida persistisse, poderíamos auscultar na posição de sentado, no foco aórtico, para notarmos se esta variação A2 e P2 é mais nítida na posição de sentado.